Vamos lá, queridos, vamos tratar hoje, né? Vamos falar exclusivamente de ação declaratória, tá? O último vídeo que nós postamos no canal, né? Que eu ando aproveitando, esquece dar o joinha, né? Se inscrever para dar uma força. O último vídeo foi sobre mandado de segurança, né? E no final do vídeo, é alerta, mas eu comentei que acreditava muito que nessa próxima prova, né, no exame 30, exame de ordem, poderia cair ação declaratória. Por quê? Porque a última vez que foi questionado a ação declaratória foi em 2010, então tem olha o tempo que tem, né? Então eu acredito que possa ser que caia na próxima prova, agora em dezembro, beleza? Acredito bastante que pode. Então vou fazer um compactão sobre como funciona a ação declaratória, sem entrar no mérito, sem discutir conteúdo. Maravilha? E sem dar conceito, aqui não é conceito, é assim a petição, ponto. Para você, é direto, não é por causa de enrolação, um vai fazer ou deixar de fazer, beleza? Primeira coisa importante, vamos lá, fundamento jurídico. O que é fundamento jurídico? É o que você vai escrever, é onde você vai escrever, lá na petiçãozinha inicial, lá no preâmbulo, como está assim, ó. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência ajuizar a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário. Vou repetir o nome dela. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário. Com fundamento nos artigos, importante, nos artigos 19, inciso 1, 19, inciso 1, vírgula, 300, vírgula, perdão, vírgula não, e 319 do Código de Processo Civil. Artigo 19, inciso 1, artigo 19, inciso 1, para que o som de ação é legal, porque eu estou com fone de ouvido hoje. 19, inciso 1, vírgula, 300 do CPC, que é a tutela de urgência, e 319, que é regra normal, tem que estar em todos do Código de Processo Civil. 3 artigos do fundamento jurídico. 19, inciso 1, 19, inciso 1, artigo 300 da tutela de urgência e artigo 319, tá? Só um detalhe, eu estou falando tutela de urgência, se eu citar o artigo 300, se o problema não falou nada, então é tutela de urgência, eu já explico para vocês. Mas se ele falar que existe depósito, que o cliente quer efetuar o depósito, tem depósito para fazer? Não tem 300, tá? Então você não vai usar o artigo 300, tá? Mas dificilmente vai falar de depósito, tá ok? A ação declaratória, só para ficar mais fácil, quando que eu vou usar a ação declaratória para continuar a divisão da peça, dos fatos, assim por diante? Quando que você usa a ação declaratória? A ação declaratória você vai usar sempre quando não ocorrer, você não identificar, você não achou o lançamento tributário. Como assim? Tem um vídeo que nós postamos aqui no canal que ele fala exatamente da localização e identificação das peças. É legal dar uma olhadinha lá. Mas, para não ficar no ar, funciona como? Lançamento tributário. Antes do lançamento tributário, eu posso ter 3 ações. A ação declaratória, que é a nossa de hoje, mandado de segurança na modalidade preventiva e a consignatória. Agora o que nos interessa é a ação declaratória. Por que cabe a ação declaratória? Pô, o sol tá de rachar, bodega do inferno. O que quer dizer ação declaratória? Por que eu vou usá-la antes? Porque a função dela é declarar a inexistência, o próprio nome da peça fala, inexistência da relação jurídica que supostamente ocorreu. Você que seja declarada a inexistência dela. Você não quer que ela vire lançamento, que ela seja convertida no lançamento. Então a ação declaratória, no problema, você não vai achar, não existe, não tem lançamento. Achou lançamento? Não é declaratória, é lançamento. Lançamento anula algo. Você declara algo que não existe, é diferente. Tá? Então a ação declaratória é sempre antes do lançamento, beleza? Então vamos para a divisão da peça para te fechar, para tu entender como funciona. Você fez o seu preâmbulo lá, colocou com o fundamento no 319, inciso 1, 300 do CPC e o 319 do mesmo processo civil. Aí você coloca lá, em face da União Federal, qualifica ela, CNPJ tal, concede 3 pontinhos, pelos fatos e motivo de direito a seguir expostos. Aí eu faço o que agora? Dos fatos a parte mais fácil. Pegar o que está lá no problema e trazer para o papel. Simplesmente trazer para o papel, colocar no papel. E eu coloco no papel como? Você pega lá, não tira nenhuma informação, toda informação que está lá você traz. O único ponto importante que eu falo todas as vezes que eu explico peça, começou os fatos, não tem mais o nome do seu cliente, não existe mais o réu, que é a União Federal. Qual que é o nome que eu vou usar aqui? Qual que é o nome que eu tenho que usar? Você vai chamar de autor e réu, autor e réu, autor e réu.
Então é autor e réu, é autor e réu, autor e réu. Beleza? Então o nome é autor e réu, autor e réu. Importante lembrar disso. Não tem mais, o nome do cara era Gustavo, se ela não tirar essa porra, o nome, Gustavo. Então, Gustavo, aí a União Federal, foda-se a União Federal, agora é ré. Tá? Então não tem mais Gustavo, existe autor, e não tinha União Federal, existe réu. Beleza? Vamos lá. Acabou dos fatos, fechou dos fatos, vai para o próximo tópico. Esse próximo tópico, não é assim, não vou falar que ele é mega super power necessário. Se você pegar a informação que eu vou explicar agora, você não precisa nem criar um tópico. Você pega essa informação e coloca lá dentro dos fatos. Se você colocar dentro dos fatos, beleza, a informação tem que estar. Mas se puder dividir, fica mais fácil para identificar, fica mais fácil para ver. Então passou dos fatos, eu tenho qual o próximo tópico? Do cabimento. Do cabimento, né? Porque exame de ordem, espelho de prova, adora colocar agora cabimento. Então, do cabimento. O que é do cabimento? Fácil. Você vai perder, você vai fazer mega rápido. Você vai explicar o artigo 19, inciso 1, que você citou lá nos fundamentos. 19, inciso 1. Você vai só explicar ele. Mas como assim? Como é que eu explico? A prova consulta, lê o artigo fala, olha, poderá entrar com ação declaratória de inexigência, ação declaratória, para pedir a inexigência que você não quer, que você quer que seja declarado a inexistência da relação. Vou falar de outra forma se ficou confuso. Olha, Vossa Excelência, o pleito, o pedido comporta acolhimento, uma vez que o cabimento está claro no artigo 19, inciso 1, que autoriza que o autor pleiteie a declaração que não existe uma relação jurídica, que não existe aquela relação. Ponto. Fechou? Então, é você explicar, me detalhar o artigo 19.1. Beleza? Aí depois eu vou para o do direito. O do direito é um padrão da forma que eu explico para todo mundo. Não é o tópico do direito não tem algo diferente relacionado com ação declaratória, mandato de segurança, qualquer ação que eu vou explicar, peça processual, eu vou explicar o tópico do direito igual, tá? Então, para cada tese, 3 parágrafos, cada tese, 3 parágrafos. Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo você vai falar o quê? No primeiro parágrafo. Você começa assim, conforme artigo tal da onde? Da Constituição, sei lá o quê. Dá 2 pontos, transcreve. Eu gosto muito da transcrição, que você, clara crachá, o espelho de prova, o cara fica procurando a informação. A transcrição ajuda. Então, transcreve o artigo, se possível. Ou pelo menos me cite o artigo, não pode esquecer disso. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, conforme artigo 173 do CTN. O que fala 173 do CTN? Fala da decadência. Então, no primeiro artigo, no primeiro parágrafo, o que eu faço? Cito o dispositivo, explico o dispositivo. É explicar, está. Decadência tributária é isso, ponto. Beleza? No parágrafo segundo, eu falo diferente. Eu falo, olha, Vossa Excelência, está evidente que ocorreu a decadência. É evidente que ocorreu a decadência. É evidente por quê? Porque, olha, o fato gerador ocorreu tal data e até o presente momento não teve o lançamento. Se não teve o lançamento até agora, já se ultrapassou, estou inventando, 7 anos. Logo ocorreu, ultrapassou o lapso temporal da decadência do artigo 173.1 do CTN. Então, o que eu fiz? Primeiro parágrafo, explico a minha tese. Segundo parágrafo, eu relaciono a tese com os fatos. Eu relaciono a tese com os fatos. E sempre citando artigo. No segundo parágrafo, se tiver súmula, é o momento de você citar. Se a tua letra não for muito grande, se comportar, porque são só 5 folhas, se comportar, você faz o quê? Me transcreva a súmula. De suma importância, a súmula está lá. Se puder transcrever, melhor ainda. Maravilha? Ó, a molecada berrando. Continuando. Beleza? Isso aí o último parágrafo, o terceiro parágrafo. Vocês vão fazer o que no terceiro parágrafo? Que é simples, fácil, divertido no terceiro parágrafo. O terceiro é fechar. Olha, resta demonstrado a ilegalidade ou a inconstitucionalidade, requerendo a procedência da ação. Ponto. Olha, mas se tiver uma outra tese, como que eu faço? Está demonstrada a ilegalidade, a ofensa da decadência, como eu falei, vírgula, e ainda, Vossa Excelência. Aí você emenda como se fosse o primeiro parágrafo, você repete. Então, são 3 parágrafos para cada tese. Se eu tiver 2, você faz assim, ó, o meu terceiro, ó, a minha outra tese, eu faço essa emenda no final da última. Emenda no final da última. Beleza? Tranquilos? Fechou? Vamos agora para o próximo tópico de mega necessário, mas ele tem que estar, E ele é decoreba, meu. Eu tenho que fazer uma peça atrás da outra, você vê que fica fácil. O próximo tópico é vem uma nuvem boa agora. Da tutela de urgência. Você vai fazer o próximo tópico da tutela de urgência. Tá? Tutela de urgência. Você vai dividir a tutela de urgência em 5 parágrafos, sempre em 5.
Você não vai errar. Não inventa, passa na ordem, depois você faz 20 parágrafos quando você tiver a porra da ordem. Por enquanto, 5 parágrafos. Primeiro parágrafo você vai fazer o quê? Você vai me explicar o artigo 300 do CPC. Fala, olha, Vossa Excelência, o artigo 300 do Código de Processo Civil permite a antecipação da tutela de urgência, desde que presente, é o que eu estou falando, a probabilidade do direito, se você quiser lembrar, abre parênteses, fomos boniores, fecha, e do dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Fecha parênteses, perigo, não mora. Pô, mas da onde eu tirei essa informação? Da onde eu tirei probabilidade do direito, que são o primeiro requisito, e o segundo requisito, que é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. São dois requisitos, que na realidade é fomos boniores e perigo que mora. Da onde eu tirei? Eu tenho que saber da onde. Não é nenhum, cara. Isso é a própria redação do artigo 300, então essa informação vai estar lá, vai estar lá. É mais ou menos assim, pegar o primeiro parágrafo da tutela, ler o que está lá, mudar as palavrinhas e injetar ali, beleza? Fechou? Segundo parágrafo é onde você vai fazer o quê? Uma redação fácil. É igual eu faço com a liminar do mandado de segurança, tá? Não tem muita diferença. Eu vou fazer como agora no segundo parágrafo? A probabilidade do direito, vírgula, isto é, do fumus boni iuris, lembra que eu falo iuris, escrevo juris, está presente na ofensa ao artigo 173 do CTN, ou seja, a clara evidência de decadência. Ponto. Acabou. É você pegar o que você falou anteriormente, citar o artigo e, ó, deixar bem claro, ó, a probabilidade está na ofensa ao artigo 173. Mas por que eu não tenho que explicar 173? Não? Por que eu não tenho que falar de decadência? Porque você já falou lá no tópico anterior, que é o tópico do direito. Maravilha? Terceiro parágrafo. Terceiro. Você vai falar o quê? Perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Então, como funciona a redação? Olha, eu vou começar igual a outra, igual, não inventa moda. Eu falei, pega a bodega da ordem, depois, aí você vai colorir, fazer o que você quiser. Você vai colocar como? O perigo, para ficar mais... E ainda, Vossa Excelência, é necessário demonstrar o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo, que está claramente comprovado no risco iminente de inscrição indivinativa, posterior execução fiscal, penhora e expropriação de bens. Então demonstra que se não fizer logo, o que vai acontecer? Vai escrever indivinativa, vai ter penhora, o cara vai se lascar todo. Então demonstra a urgência que pode acontecer lá na frente, a problemática que pode acontecer. Quarto parágrafo é uma redação fechada, tá fechada. Você vai citar o que lá? É bem simples, você vai colocar assim, olha, Vossa Excelência, o pedido da tutela de urgência, olha, Vossa Excelência, o pedido de tutela de urgência, ele é claramente reversível, eu já explico por quê. Olha, Vossa Excelência, o presente pedido de tutela de urgência é claramente, evidentemente, reversível, é totalmente reversível, uma vez que trata meramente de suspensão de exigibilidade do crédito. Lembra que tutela de urgência suspende a exigibilidade. Vou repetir. Olha, Vossa Excelência, o presente pedido de tutela de urgência, ele é claramente, totalmente reversível, uma vez que trata-se de mera suspensão de exigibilidade do crédito. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio artigo 300, ele fala o que pra gente? Que não vai ser concedido, igual eu falava antes no antigo 273, no CPC revogado, que a tutela de urgência ela não vai ser concedida se houver risco dela não ser reversível, ela tem que ser reversível. Em matéria tributária, todo pedido é reversível, porque você está pedindo para não deixar cobrar. Opa, acabou a tutela de urgência, pode cobrar, então o pedido é reversível, então o pedido é totalmente reversível, tá? Então, lembra sempre de falar isso no quarto parágrafo, deixar claro para o juiz que o pedido é totalmente reversível, uma vez que trata meramente de pedido de suspensão de exigibilidade, que a qualquer momento, se cair, o fisco poderá te executar, poderá entrar com a ação. Quinto e último parágrafo, é o fechamento, igual do mandado de segurança, só que o mandado de segurança são 4 parágrafos, aqui são 5 parágrafos. O último fechamento é simples,
Você vai falar o quê? Requer a concessão da tutela de urgência, requer a concessão da tutela de urgência e vamos repetir o artigo. Nós temos o artigo 300, nós temos o artigo 300 e, agora tem que estar ele, e artigo 151, inciso, ó, Vzinho, V, inciso 5 do CTN. Então vou repetir. Requer a concessão da tutela de urgência, nós temos o artigo 300 e artigo 151, inciso 5 do CTN, tá? Para quem não sabe, o 151 fala da suspensão da exigibilidade, que não pode cobrar se tiver a liminar, no nosso caso, tutela de urgência, e o inciso 5 ele fala justamente da tutela, tá bom? Para a gente fechar, vamos para o pedido. O pedido fala o quê? Qual que é a sequência do pedido? Eu tenho 7 coisinhas que eu vou colocar no pedido. Primeira coisinha, fácil. Você vai querer o quê? Requer a procedência da ação declaratória para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária. Para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária. Beleza? Declarar a inexistência da relação jurídico-tributária. Você quer que seja declarado para isso. Você quer repetir o nome da peça. Requer a procedência da ação declaratória para que seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária. Uma vez que está clara e evidente a ofensa da decadência nos termos do artigo 173. Estou dando exemplo de decadência, tá? Depois eu falo no finalzinho porque eu falei da decadência. Estou usando ela bastante. Beleza? Segundo, requer a concessão da tutela de urgência. Eu vou repetir o que a gente falou agora há pouco, hein? Requer a concessão, você tem que pedir, não pediram? Requer a concessão da tutela de urgência, né? Nos termos do artigo 300 e artigo 151, inciso 5 do CTN. Repetiu o que a gente falou na tutela de urgência. É pegar a mesma frase e repetir, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Como está com o canetão, então é só copiar. Beleza? Terceiro parágrafo, facinho, você vai requer a citação do réu, se chama de União Federal, lembra que é ré, chamou de município é réu, chamou de municipalidade é ré, requer a citação do réu, na pessoa do seu representante judicial, para que apresente defesa, tá? Então requer a citação do réu na pessoa do seu representante judicial para que apresente defesa. Depois requer a condenação nas verbas de sucumbência. Você pode escrever assim, ó, requer a condenação nas verbas de sucumbência ou requer a condenação ao pagamento das custas e honorário advocatício. Dá na mesma a forma que você quiser colocar, para mim não interfere. Quer colocar os dois, fica feio, mas também não vai atrapalhar, né? Requer também, agora vamos lá para o quinto parágrafo, requer a produção de provas, protesto por todos os meios de prova, admitir direito, especialmente documental e pericial, por exemplo. Então, requer a produção de provas, tá bom? Em matéria tributária, queridos, é obrigatório eu falar que eu não quero audiência. Por quê? E no direito público ainda, principalmente tributário, a gente não tem audiência de conciliação ou mediação, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Uma redação simples. O autor ou autora não tem interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Vou repetir. O autor ou autora não tem interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação, conforme ou nos termos do artigo 319, citando de novo, 319, inciso 8. 8 é um V com 3 paus do lado. Inciso 8 do Código de Processo Civil, beleza? Por fim, dar-se a causa o valor de, coloca o valor que o problema não deu, senão você me coloca pontinhos, né? E finaliza, obviamente, nesses termos, pede deferimento, local barra data, advogado embaixo, OAB, número, beleza? Só quero voltar um ponto, não da peça em si. Durante a peça, o tempo todo da explicação, eu falei bastante de ação de decadência. Só 2 detalhes. Primeiro, se cair ação declaratória, se for, eu expliquei isso lá naquela peça, naquele vídeo de identificação de peças. Se cair ação declaratória, não tem prescrição. Ah, mas eu achei prescrição, então tem uma coisa errada aí. Por que tem uma coisa errada? Porque a prescrição ela só começa a ocorrer pós-lançamento. E a declaratória acontece antes do lançamento, então não pode ter declaratória com prescrição. Então deve ser uma anulatória. Então toma cuidado com essa informação, tá? Se tiver, importante, vou repetir, na ação declaratória não existe tese de prescrição, não comporta, porque antes do lançamento não tem prescrição, então não dá para você chamar
você embutir a prescrição ali. Então, beleza? Então, na ação declaratória não comporta aplicação, estudo da prescrição, para uma questão temporal, porque não existe lançamento ainda, tá? E o segundo ponto, porque eu falei bastante decadência, porque eu não vou falar que eu estou apostando tudo, mas como eu falei no começo do vídeo, a última vez que caiu a ação declaratória foi em 2010. Tá na hora de cair, eu não acredito que vai cair recurso de novo, o recurso está muito tempo caindo, acho que vai dar uma esfriada, né? Então, salvo engano, a última da unificação do exame de ordem só caiu uma vez, foi lá atrás, a ação declaratória, em 2010, que eu falei para vocês, foi em 2010. E, na boa, caiu a ação declaratória, eu acredito muito que vai usar decadência, porque é outro instituto que faz um bom tempo que não é questionado. Tá? Então, não falo, estuda tudo, vamos estudar tudo. Mas estou botando um pouco de ficha em ação declaratória com a tese de ação de decadência. Deve ter mais alguma tese, mas vou pensar ainda. Ação decadência. Ação declaratória vai estar a tese de decadência. Beleza? Espero ter ajudado. Um abração para todo mundo.